Querido irmão, querida irmã, saúde e paz. Que bom nos encontrarmos mais uma vez nesse tempo de conversão, nesse tempo propício à oração, à penitência, à caridade, para sentarmos com a palavra de Deus e refletir, para rezarmos com a palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e rezar conosco hoje o Evangelho de São Mateus. O Evangelho que nós meditaremos aqui hoje está no Evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e, ajoelhando-se com a intenção de fazer um pedido, Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará este lugar àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, ontem falávamos da coerência entre a pregação e a ação. A coerência, ela ajuda na evangelização. O contratestemunho é muito prejudicial à evangelização. Jesus criticava os fariseus e doutores da lei porque falavam, mas não faziam. Colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não carregavam nem com um dedo. Hoje, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus apresenta a nós a cruz
como consequência da fidelidade ao Pai. Jesus hoje apresenta para nós a cruz como consequência da fidelidade. Ele é fiel ao Pai. Ele é coerente com aquilo que ele faz. A sua ação condiz com o seu discurso. Por isso a cruz será para ele algo inevitável. Jesus não pode fugir da cruz, senão ele seria incoerente. E hoje ele nos apresenta essa cruz como a consequência máxima da fidelidade ao Pai. A fidelidade de Jesus ao projeto do Pai vai até as últimas consequências, que é a morte e morte de cruz. Carta de São Paulo aos Filipenses, no texto cristológico, naquele hino lindo do cristológico, diz: desistindo ele em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, rebaixando a condição humana, morrendo, sendo escravo, morrendo na morte de cruz. Isso nos fala da coerência ao projeto do Pai. Aí São Paulo vai dizer: por isso Deus o elevou acima de todas as coisas. A coerência com o projeto de Deus nos eleva. A coerência com o projeto de Deus nos eleva. Por isso nós não podemos ser incoerentes. Nós devemos ser fiéis ao projeto do Pai. Esse projeto é o amor que Ele nos convida. E essa fidelidade, nesta fidelidade, nós demonstramos o amor. Jesus assume todas as consequências pelo amor. Todas as consequências que Jesus pagou, e a cruz foi o limite, a morte de cruz foi o cume de tudo que ele sofreu, tudo isso ele fez por amor. É verdade que os discípulos têm dificuldades de entender. Por isso o episódio dos filhos de Zebedeu, que a mãe vai pedir um lugar à direita e à esquerda. Também nós temos muitas dificuldades de compreender. Quantas vezes buscamos cargos, buscamos status à luz do serviço ao Evangelho, do serviço do Reino. Não entendemos, ainda estamos presos ao pensamento dos filhos de Zebedeu. Como diz Jesus, quem pede poder, glória na igreja, não sabes o que está pedindo. O poder, a glória na igreja, no projeto de Deus, é o serviço. Quem quiser ser grande, seja aquele que serve a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que se prontifica a colocar-se no último lugar, buscar o último lugar. Aí você será grande, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. E é isso que interessa. Queridos, queridas, amados, amadas, fidelidade ao projeto do Pai, é isso que a igreja nos chama. No serviço humilde e sereno, no serviço discreto, mas no serviço que se resume em completa doação. Sejamos capazes de nos doarmos inteiramente e seremos verdadeiramente seguidoras de Jesus Cristo. Uma boa quaresma a todos nós. Que o Senhor nos fortaleça para não sermos incoerentes, para não buscarmos a glória e a fama, mas colocarmos a serviço
e a serviço de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.